mais avançado, a gente vai começar a nossa série de Advento. Eu vou pedir para o Gustavo acender a luz, por favor. A nossa série de Advento, 4 semanas, de reflexão, e no tema Natal na Babilônia. Olha essa arte bonita que a Rebeca fez, e falando sobre o livro de Daniel, a história de Daniel e a esperança messiânica, a esperança da vinda de Jesus nos dias de Daniel e o que isso significa para nós. O que isso significa para nós. É interessante porque tem várias questões aqui que precisam ser colocadas aqui, A gente terminou falando semana passada das cidades do livro de Atos, que foram muito importantes, e eu falei sobre Roma, e como, a semana passada, como que o Evangelho destruiu, e impactou, e confrontou o maior império do mundo naquela época, que era o Império Romano e a cidade de Roma. Mas é interessante que, quando o próprio apóstolo João vai escrever a sua carta de Apocalipse, a carta às igrejas, a revelação de Jesus na ilha de Patmos, em Apocalipse, ele não chama Roma de Roma, por motivos óbvios. Porque se ele falasse que Roma era Roma, ele seria decapitado totalmente. Então ele recebe uma instrução especial de Deus, e ele chama Roma de Babilônia. Então em todo o livro de Apocalipse, Babilônia é usado várias vezes. Tem inclusive no final do livro de Apocalipse, quando a Babilônia é derrotada, diz: caiu a Babilônia, caiu a grande meretriz. Ali no livro de Apocalipse, a Babilônia significava todos os impérios contrários ao reino de Deus, simbolizados na figura do Império Babilônico. É engraçado que na nossa cabeça, talvez, se a gente falasse qual foi o maior inimigo do povo de Israel, muitos de nós talvez diríamos o Egito. Por causa da história de Moisés, a lembrança, a gente lembraria. Mas o significado da Babilônia ficou muito forte na história do povo de Israel. Israel teve vários inimigos ao longo da sua história. Mas a Babilônia é a que de longe mais se destacou negativamente como o maior representante da oposição ao reino de Deus. Até porque, meus irmãos, a Bíblia é muito interessante. Se a gente lembrar, o primeiro grande símbolo de metrópole, de cidade contra o reino de Deus, foi Babel. Foi Babel. E Babel, você percebe até pela etimologia, ela tem a ver com a Babilônia, Então, a Babilônia remete a Babel, a ideia de toda oposição contra o reino de Deus. E é interessante porque ano passado, quem já estava aqui, quem já era da nossa igreja, quem acompanhou a série de mensagens, nós falamos sobre os textos messiânicos de Isaías, no Advento. Vocês se lembram? A gente falou dos textos da perspectiva dos judeus e da perspectiva depois aplicada em Jesus. E é interessante porque Isaías, o profeta Isaías, ele viveu, o livro dele é um período bem longo. Tanto que a maioria dos comentaristas bíblicos defende que Isaías, na verdade, são 3. Não é uma pessoa só, são 3 pessoas. Porque o período de vida dele foi um período muito longo, pelo tempo que ele profetizou. Então é como se tivesse o primeiro profeta Isaías, o original, o segundo profeta Isaías e o terceiro profeta Isaías, na escola do primeiro. O primeiro, vamos dizer, o original, ele viveu pré-exílio. Ele anunciou para o povo de Israel, pessoal, a gente falou dos textos de esperança, a gente falou, olha, Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer um menino. A gente até falou que o menino não era Jesus no primeiro momento, lembra que eu disse? 700 anos antes, você falou, vocês têm uma esperança, daqui a 700 anos vai nascer um menino que vai salvar vocês. Isso não é esperança para ninguém, 700 anos depois é complicado. Então, Isaías estava falando num contexto imediato dos reis de Judá, descendentes de Davi, que viriam para governar, querendo dizer, olha, a opressão está aí, os inimigos estão aí, mas vai continuar existindo a casa de Davi. Porque a primeira coisa que os inimigos faziam era matar a família real. Quando teve a Revolução Stalinista, comunista, em 1917, o que foi a primeira coisa que Stalin e os seus líderes fizeram? Mataram todos os Romanovs. Mandaram matar tudo, porque é assim que se faz, é assim que se destrói.
as dinastias. Mas a promessa em Isaías era que mesmo que os inimigos viessem, continuaria a existir o reino de Judá e o seu reinado. O reinado de Davi, o reinado de onde viria o Messias. E é interessante que, você fala, mas você vai falar de Daniel? Vou falar de Daniel, porque Daniel está no outro ponto da história. Daniel já está no exílio. Daniel o povo ali na história de Daniel já sofreu a invasão da Babilônia. O templo já foi destruído, os utensílios do templo já foram derretidos, os muros da cidade já foram queimados, a cidade foi completamente destruída e o povo foi levado cativo para a Babilônia. A Babilônia era a capital do Império Babilônico. Talvez a maior cidade do seu tempo. A Babilônia era um centro de referência arquitetônico. Dizem que a cidade era deslumbrante. Ela era deslumbrante. Passa para mim o slide, Mateus. Olha, está até na nossa capa aí, mas olha a entrada da cidade da Babilônia. Ela tinha esse portal chamado Portal de Ishnar. Ela tinha figuras grafadas em ouro de animais. Ali tinham cavalos, bois, leões. Né? Olha o tamanho desse negócio. Né? Era a entrada dessa cidade, era uma coisa deslumbrante. Né? E a Babilônia é conhecida, muita gente sabe disso até hoje, pelos seus jardins suspensos, né? Os famosos jardins suspensos da Babilônia, que também eram, eu falei semana retrasada do templo de Diana, eles também eram uma maravilha do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses jardins suspensos são até hoje uma grande lenda no mundo arquitetônico, do design, porque eles eram realmente esplendorosos. Né? Então a Babilônia era um lugar extremamente bonito, extremamente avançado. O conhecimento da Babilônia era um conhecimento muito avançado. A Babilônia era conhecida pela sua ciência. Astrologia, a leitura das estrelas. Claro, isso ia para um lado místico, mas também para um lado científico. Há registros babilônicos de estudo das estrelas, das constelações. A Babilônia era muito avançada nesse sentido. No código penal, no código de leis. Então, eles eram um povo realmente muito à frente do seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, era um povo muito duro, muito ruim, muito difícil. Os seus governantes eram homens terríveis. E Daniel agora, e todo o povo de Israel, estão vivendo, o povo de Judá, foram levados para a Babilônia como fruto do seu pecado. E é engraçado que você fala assim, você vai falar de esperança no advento, Natal é esperança, e eu escolho o momento que a esperança talvez estivesse mais embaixo na história, porque eles estão na derrota. Eles estão no momento da aflição, eles estão na terra do inimigo, eles estão na casa do inimigo, eles foram tirados de casa. Eles estão sofrendo naquele lugar. Mas a gente vai ver que mesmo Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, e Deus ele permite o sofrimento para que a gente seja salvo, mas mesmo quando ele permite que o sofrimento venha, ele não deixa cessar sobre nós as palavras de esperança e de renovo, e a certeza de que ele continua no trono e ele continua conosco. Daniel, a gente sabe da história, né, quando ele chega na Babilônia, a inteligência de Daniel era tanta, e a sabedoria divina sobre ele era tanta, que ele se destaca. Ele e os seus 3 amigos, que lá na Babilônia seriam chamados de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Daniel recebe o nome de Beltesazar. E eles se destacam ali, e eles são chamados para vamos dizer ali, hoje a gente chamaria um programa de talentos, talvez. Acho que seria o melhor nome, né? Seria um programa de talentos do Vale do Silício. As pessoas que mais se destacam, as mentes mais brilhantes, as pessoas que têm mais probabilidade de virarem gênios, empreendedores, multimilionários. Então, o rei era Nabucodonosor, o maior rei da história da Babilônia, mas um dos homens mais terríveis da história da Babilônia. E Nabucodonosor monta esse time de prodígios. Só que na Babilônia, a coisa era meio misturada. Era meio inteligência barra magia. Era sabedoria barra interpretação de sinais místicos. Porque para eles o mundo não se separava como a gente separa hoje. Né? Não, aqui é só racionalidade. A religião, a visão mística está do outro lado. No mundo deles era uma coisa meio que só. A racionalidade, a inteligência deles misturava com esse lado místico, da interpretação sobrenatural do mundo. Então, Nabucodonosor tinha o seu time de
nerds, vamos dizer assim, que era para salvar, para botar a Babilônia à frente de todas as coisas. E hoje a gente vai falar de uma história muito, muito, muito interessante. E eu nem ia ler, mas eu vou ler o capítulo inteiro, porque a história é muito interessante. Do livro de Daniel, no capítulo 2. Volta um slide para mim, Mateus, só para falar do nome, né? Hoje a primeira mensagem é Sonhos e Impérios, o reino que não se abala. E ali está Daniel 2, do 31 ao 45, que é o principal, mas eu vou ler todo o capítulo 2, e eu peço paciência e peço que você preste atenção, porque a história é muito interessante. Daniel 2 começa assim no versículo 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Nós estamos falando do homem mais importante do mundo naquele momento. Ele está louco, ele está perturbado, ele não consegue dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos. Olha o time que ele tinha. Para que lhe dissessem o que havia sonhado. Veja, ele não quer contar o sonho e quer que eles interpretem. Ele quer que eles digam o que ele sonhou. Aí ele fala, quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhe disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós os interpretaremos. Eles já tentaram dar um somebody love ali, né? Conta para a gente vai interpretar, a gente vai explicar para o senhor. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão. Se não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados, olha que coisa linda, cortados em pedaços e que a casa de vocês se tornem montes de entulho. Esse era o homem que era o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia. Se, no entanto, me revelarem o sonho e interpretarem, eu daria a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Eles, porém, tornaram a dizer que o rei conte o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Pode passar? Se não me contarem o sonho, todos receberão a mesma sentença. Vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei pede. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir tal coisa a algum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei pede é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os mortais. Aqui os babilônicos adoravam Marduk. Era o grande deus dele, o deus que estava longe, poderoso, bem distante dele. Ele falou, a morada dos deuses é lá em cima. Não tem ninguém aqui na terra que consiga resolver isso que o senhor quer que a gente resolva, não. Aí, olha só, isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Então saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel se dirigiu a ele, olha que interessante, com sabedoria e bom senso. Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou então o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele lhe daria interpretação. Olha a coragem e a ousadia de Daniel. Daniel voltou para casa. Contou o problema aos seus amigos, que em hebraico chamavam Ananias, Misael e Azarias, aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, na língua babilônica, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite. Daniel louvou ao Deus dos céus. Olha que linda a oração de Daniel. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Veja, essa é a oração de um escravo. Essa é a oração de um homem levado escravo, mantido escravo. E ele diz, o meu Deus é quem coloca os reis nos tronos e é quem os tira. Olha a percepção de Daniel. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele.
Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi até Arioque, a quem o rei havia designado para executar os sábios da Babilônia, e lhes disse o seguinte: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: olha que resposta sábia. Nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram pela tua mente quando estavas deitado foram os seguintes: quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado, não porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava em pé uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram como palha das eiras durante o verão, que é levada pelo vento, sem deixar nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se grande, uma grande montanha, e encheu a terra toda. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro, em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim esse reino será em parte forte, em parte frágil. Como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, preste atenção, que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que foi cortada de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel em um alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte real. Esse é todo o capítulo. E é interessante a gente observar algumas coisas. Primeira coisa que a gente pode observar é que quando a gente olha para toda essa história, a gente vê primeiro a humildade e a dependência de Daniel em Deus. Como Daniel era um homem humilde, dependente de Deus, e sabia que ele dependia de Deus, da orientação de Deus, da sabedoria de Deus. Em dias difíceis, meus irmãos, não há escolha, não há saída, se a gente não depender e pedir sabedoria a Deus. Tiago nos diz que Deus concede sabedoria a todos que o pedem. A gente deve clamar, pedir a Deus sabedoria. E Deus nos dá, Deus concede.
Deus entrega essa sabedoria a nós. A segunda coisa, essa história não é uma história de uma perspectiva de um povo escravo. É a história de um povo que serve o Deus, que é rei das nações, e é o rei dos reis, e é o soberano, ainda que esse povo esteja escravo. Daniel diz, ele é o Deus que remove reis, ele é o Deus que coloca, estabelece reis. Toda a força e toda a sabedoria pertencem a ele. A terceira coisa é que fica muito claro a sabedoria do que serve a Deus e a sabedoria dos que não servem a Deus, ou a falta de sabedoria dos que não servem a Deus. E aí, quando a gente olha para toda essa história, a gente começa a ver que há uma tensão entre dois reinos. Aqui, no caso, é o reino babilônico, mas como eu disse, o reino babilônico representa todos os impérios da terra. São reinos temporais, são reinos passageiros. Esses dias eu estava vendo um programa no YouTube, é um programa muito engraçado que chama De 0 a 10, lá na TNT Sports. E eles classificam as coisas de 0 a 10. Eles vão falando, tem um monte de coisa vão dando, de 0 a 10. O 10 é o mais, o 0 é o menos. E aí a pergunta era, qual que é a pessoa mais famosa da história? Cá entre nós, não é uma pergunta fácil de responder assim. Porque olha o tamanho da história, a quantidade de campos diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes. E aí teve uma hora lá que surgiu Alexandre o Grande. E, assim, eu falei, caramba, Alexandre o Grande, o cara foi, no próprio nome diz, ele foi grande. Foi muito poderoso, marcou a história, dividiu impérios, fez, aconteceu. E aí um dos rapazes falou assim, não sei, já passou muito tempo, o cara está muito lá atrás. Resumo da ópera, colocaram o Cristiano Ronaldo na frente do Alexandre o Grande. Aí eu fiquei pensando, que ironia, se Alexandre pudesse ver isso. O cara lutou por tanto poder, quis tanto o nome dele, fez estátua, fez acontecer, deu o nome para a cidade, Alexandria, construiu a maior biblioteca da história, a biblioteca que até hoje é o símbolo de todo o conhecimento do mundo, para ficar atrás do Cristiano Ronaldo numa lista de pessoas mais famosas da história. Isso significa o seguinte, meus irmãos, a glória humana, ela passa, o tempo passa, as coisas estão passando. Pode ser o maior rei, o maior príncipe, o maior imperador, os reinos desse mundo são passageiros. E aqui Daniel nos coloca o reino eterno, o reino que não passa, o reino cujas fundações não têm fim, não têm final. Então a gente vê a primeira coisa, a temporariedade dos reinos humanos. Às vezes a gente fica tão deslumbrado com o poder, a gente fica tão deslumbrado, meus irmãos, o poder passa, as coisas passam. Homens caem, governos caem, casas reais são destruídas, famílias reais são destruídas, são mortas. O que a gente é tão deslumbrado às vezes com a realeza, a gente ama, né, ver casamento real, é tudo da história da Inglaterra, dos reis da Inglaterra. Séries sobre reis são super famosas, fazem um sucesso absurdo. Mas na verdade, todas essas casas reais, esses poderes humanos, são passageiros. Primeira lição, a gente não deve colocar a nossa força, a nossa esperança nessas coisas. A gente deve servir, trabalhar, ser um bom cidadão, mas ter a certeza de que quem importa é o rei que está no trono, o rei que está sentado no trono. Eu amo o Salmo 2, que é um salmo messiânico, que diz que os reis da terra se reúnem para fazer um motim contra Deus. E a gente pensaria que Deus fica desesperado, fica nervoso, fica bravo. E o Salmo 2 diz, Deus do seu trono olha e ri. Deus dá risada do que acontece. Deus fala, que povo tonto. O que eles acham que eles podem fazer contra mim? A segunda coisa é essa pedra. Vocês perceberam que a pedra passa quase que... A gente presta tanta atenção na estátua que a gente não presta atenção nessa pedra. A Bíblia diz que a pedra é uma pedra pequena que foi cortada sem a ajuda de mãos humanas. Está muito claro para nós o que é essa pedra. Essa pedra é o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus, ele... Veja, a estátua humana dos reinos humanos, ela é poderosa, ela é grandiosa, ela é de materiais nobres. O reino de Deus é comparado a uma simples pedra, que nem material de escrito tem, é uma pedra. Só que essa pedra ela não foi cortada por sabedoria humana, ela não foi cortada por ferramentas humanas, ela foi cortada diretamente pelo próprio Deus. E aí nós temos a estátua.
Uma estátua gigantesca. E o que significa essa estátua? Daniel diz para Nabucodonosor: o Senhor é a cabeça de ouro. O Senhor é a cabeça preciosa, brilhante, dourada, que chama atenção. E cada material dá a impressão que vai ficando um pouco mais fraco, e depois vem o ferro, que é muito duro, muito forte. E cada material ali é um império que virá até a vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. A Babilônia, depois a prata, o Império Medo-Persa, depois o bronze, o Império Grego de Alexandre o Grande, depois os pés, o Império Romano. E quando fala que as pernas, né, o Império Romano, e os pés são meio barro, meio ferro, é quando o Império Romano se divide. E quando o Império Romano se divide, ele enfraquece. E aí, olha, quantos anos antes? 600 anos antes. Daniel está olhando para um sonho e está dizendo exatamente o que ia acontecer na história humana. Dizendo, os reis que virão. E ele diz, mas vai chegar uma hora, quando tiver na hora das pernas e dos pés, essa pedra vai rolar. E essa pedra que ninguém dá atenção vai bater nos pés e vai quebrar os pés. E a estátua inteira vai cair e vai se render diante da pedra. E aí ele usa uma figura muito interessante, parecida com a ideia do grão de mostarda que Jesus fala. Essa pedra ela é pequenininha, mas de repente ela começa a crescer, ela começa a crescer, ela começa a crescer e ela enche a terra inteira. Essa é a esperança do povo de Deus. Essa é a natureza do reino de Deus. O reino de Deus nunca vem para combater de estátua para estátua. Nunca vem com as mesmas armas dos reis da terra. Por isso que a vinda de Jesus, ela é exatamente desse jeito da pedra, despretensiosa, simples, ninguém deu atenção, ninguém viu, ninguém prestou atenção. É interessante que no relato do nascimento de Jesus, sábios do Oriente, que a gente chama de reis magos, né? Mas que a tradução certa seria sábios, dessa região do Oriente, pessoas que são como esses sábios que estão aqui nesse capítulo. Não estou dizendo que são os mesmos, né? Eles não viveram 600 anos não, tá? Gente que estava na mesma escola. Esses foram capazes, nos dias de Jesus, de olhar para a estrela e falar, caramba, essa estrela é um sinal. E por isso que eles também estudavam as estrelas. Vejam que é o mesmo tipo de gente. E essa estrela mostra o verdadeiro rei. E eles trazem presentes para Jesus, que eram símbolos da realeza e da divindade de Jesus, porque eles já tinham entendido quem era Jesus. Mas Herodes, que era o rei oficial, não sabia de nada que estava acontecendo, não tinha ideia do que estava acontecendo. E o Império Romano não tinha a menor noção de quem estava nascendo e do que simbolizava a sua vinda. Jesus sem pegar em nenhuma arma, Jesus sem ter exército algum, Jesus sem ter armadura nenhuma, sem ter plano de guerra nenhum, estabeleceu um reino eterno, que não se finda, que não acaba, que destruiu todos os impérios da terra, simbolizados no Império Romano. Por isso que Apocalipse diz, caiu a Babilônia, caiu a grande meretriz. O reino de Deus é essa pedrinha, sempre é assim, do simples para o maior, do que ninguém dá nada até tomar tudo. Tudo, eu sempre digo, né, que tudo que vem com muita pompa e cerimônia no nome de Deus, eu desconfio. Porque as iniciativas de Deus geralmente são muito simples. Esses dias eu estava pregando no Rio de Janeiro, eu preguei sexta-feira no Rio de Janeiro numa conferência, e eu estava pregando sobre avivamento, era o tema da conferência. E eu disse, na história da igreja, nenhum avivamento começou em alguma igreja importante, com algum pastor importante, num palco importante. Todas as histórias de avivamento na história da igreja começaram com pessoas periféricas, em bairros periféricos, em lugares periféricos. Era uma senhorinha que ninguém sabia, começou, era uma criança que não sei o que lá, começou a fazer. Gente que ninguém dava nada, que começou. Pode olhar todas as histórias de avivamento. Começam com pessoas simples, com pessoas marginalizadas, com pessoas que nem cargo, nada tinham.
mas foram escolhidos para dar início ao movimento do agir de Deus e do mover de Deus. Esse é o reino de Deus, esse é o reino que nós servimos. Esse é o reino que nós servimos. Tim Keller tem uma frase que ele diz: o reino de Cristo não avança como os reinos humanos, com poder e força, mas através da transformação de corações e vidas. Como que o reino de Deus avança? Não é matando gente, não é batizando gente à força, como os portugueses fizeram quando chegaram no Brasil. Qual que é o teu nome? Sei lá, falava o nome lá em Tupi-Guarani, agora teu nome é João, está batizado, você é um cristão. Não é assim que funciona. O evangelho não pode ser dado à força. A partir de agora você é crente, a partir de agora você é de Jesus. O reino de Deus avança. Ele quebra as estruturas de poder, ele quebra as estruturas de oposição, de opressão, quando transforma a vida de pessoas, o coração de pessoas. E ao transformar o coração de pessoas, ele vai transformando a humanidade. E ao transformar a humanidade, transforma tudo. Esse é o reino de Deus. E a terceira coisa é que a gente tem que lembrar dessa mensagem de esperança nesse momento de caos. Daniel está dizendo para Nabucodonosor, mas Daniel também está dizendo para o seu povo. Nós estamos aqui, nós estamos presos, nós estamos amarrados. Mas eu quero dizer ao rei, perceba que Daniel é muito sábio, Daniel fala com muita propriedade, Daniel fala com muito respeito ao rei. Mas ele está dizendo para o rei, o Senhor, na verdade, não é o rei verdadeiro. É que Nabucodonosor não entendeu direito o que Daniel estava falando. Se entendesse, ele ia falar, mata esse cara. Ele está falando, na verdade, o Senhor é um rei que está no trono, mas na verdade, a esperança está muito maior. Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído. E essa é a mensagem de esperança. Da mesma forma que Daniel estava aguardando a vinda do Messias, nós também estamos aguardando a volta de Jesus. A gente tem uma semente a mais, né? A gente já viu que tudo que Daniel profetizou aconteceu. Então a gente tem mais fé. A gente fala, caramba, o Deus que prometeu fez. E ele prometeu, ele vai fazer de novo. E às vezes a gente olha, eu não sei, essa semana, com o mercado financeiro do jeito que está, a política no Brasil do jeito que está, às vezes a gente olha para tudo e fala, meu amigo, não tem esperança em lugar nenhum. Você olha para a esquerda, é um desastre. Você olha para a direita, é um desastre. Você olha para os homens e mulheres, gente que se matava, se odiava, agora anda abraçado, tira foto junto, está junto. É uma loucura. Mas a gente precisa reafirmar que a nossa esperança não está no poder dos homens, não está nos governos. A gente deve votar com sabedoria, a gente deve ser um cidadão envolvido com sabedoria, com parcimônia, mas a nossa esperança final não está no governo de A ou B, não está na linha política de A ou B, não está na esquerda e não está na direita. A nossa esperança verdadeira está no reino de Deus que permeia tudo e a todos e transforma tudo e todos e derruba toda a oposição e todos os governos contra. Essa é a nossa verdadeira esperança. Da mesma forma que o povo de Judá precisou esperar a vinda do Messias e ainda aguardaria 600 anos, de Daniel até Jesus, 600 anos. A gente não sabe quanto tempo falta para Jesus voltar. Mas a nossa esperança está de que um dia ele virá e de que um dia nós faremos parte do seu reino que é eterno. Um reino que não passa, que não tem poder na terra que se levante contra ele. A estátua pode ser grande, a estátua pode ser bonita, a estátua pode ser feita dos materiais mais nobres. O reino de Deus, essa pedrinha que rolou de uma montanha, empurrada. A grande pergunta é quem empurrou essa pedra, né? O Deus que cortou a pedra foi o Deus que empurrou a pedra. Ela vem quando Deus quer que venha. Ela rola quando Deus... E ela já rolou uma vez. E agora ela está crescendo. Nós estamos nesse momento. O momento que a pedra está crescendo e ainda está enchendo toda a terra. Eu e você somos parte desse reino. Eu e você somos parte da mensagem dessa pedrinha, que ainda está derrubando os impérios da terra, que ainda está derrubando os governantes desse mundo. A mensagem do Natal é: Jesus é o verdadeiro rei. A mensagem do Natal é: Jesus é a verdadeira esperança. A mensagem do Natal é: Jesus é a verdadeira alegria, a verdadeira fonte de poder e aonde nós devemos colocar toda a nossa força e toda a nossa confiança. Que assim como Daniel, nesses dias de exílio, porque a gente vive um exílio.
A gente está longe do lugar que a gente deveria estar. Muitos hinos antigamente cantavam que a gente é peregrino, né? Nós somos peregrinos. Tinha um hino que dizia que eu estou longe da minha pátria, né? Da minha pátria estou muito longe, cantavam os antigos. A gente vive como estrangeiro, a gente vive como peregrino. E para viver como estrangeiro e como peregrino, a gente precisa de mais força, de mais sabedoria, de mais dependência. Que como Daniel, a gente tem a certeza de que a gente depende do Senhor. Daniel tem uma humildade ali que constrange. Ele fala, eu não sou melhor que ninguém. Eu fico pensando, se fosse eu que fosse revelar tudo... É difícil de ter essa humildade, né? O nariz sobe, né? A gente se acha, a gente postaria, faria um perfil no Instagram, colocaria perito em revelar sonhos. Meu WhatsApp está aqui, curso Hotmart aqui, mentoria aqui, né? Coach de sonhos. Vou te ensinar a sonhar grande. Né? A gente já faria toda uma estratégia de marketing. Daniel diz, eu não sou melhor do que ninguém. Deus me escolheu e Deus me deu essa sabedoria. A gente precisa de gente como o Daniel. Homens e mulheres como o Daniel. Sábios, dependentes de Deus, humildes. E que saibam que a esperança e a sabedoria que a gente precisa vem do Senhor. Nos dias de exílio, a gente precisa orar mais. Nos dias difíceis, a gente precisa depender mais. Nos dias complicados, a gente precisa se entregar mais. Eu vou encerrar com o capítulo 1 de Daniel. A gente vê que Daniel foi chamado e ele tinha toda uma agenda para cumprir. E ele arriscou a cabeça ao dizer, eu não vou cumprir essa agenda, porque eu quero me colocar naquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu vou fazer um jejum, eu não vou comer dessas coisas, eu vou me separar, eu vou ser diferente, eu vou me lembrar quem eu sou. Porque fazer parte da mesa do rei era quase como dizer, esquecer quem... Era muito fácil a gente esquecer de onde a gente veio e se encantar com isso aí, ó. Esquecer Jerusalém derrubada e falar, quer saber, Jerusalém está toda destruída, agora eu faço parte desse reino aqui, da maior cidade do mundo. E nós somos chamados para lembrar de onde nós viemos. Nós somos chamados para lembrar de onde Deus nos tirou e para fazer parte daquilo que Deus está escrevendo. O nosso desafio, na verdade, é olhar para a Babilônia que está aqui fora. E não tem nada errado a gente achar bonita a Babilônia. Não tem nada errado a gente trabalhar para a Babilônia. Não tem nada errado a gente buscar a sabedoria também da Babilônia. Mas a gente não pode esquecer que nós somos parte do povo de Deus, que nós somos peregrinos e que Deus tem um plano e Deus tem um propósito. E isso é muito maior do que qualquer coisa que a Babilônia possa oferecer. Esse é o nosso desafio, esse é o meu desafio, esse é o seu desafio. Permanecer fiel em dias difíceis, em terras estranhas, sabendo que o que importa é a pequena pedrinha que derruba os reis e derruba os impérios. Tem uma música muito linda do Renascer Praise, foi gravada no ano 2000, que ela diz assim, és tu, Senhor, quem separa as águas, quem estabelece reis e também os faz cair, quem se inclina das alturas só para ouvir a minha voz. Refrigera minha alma quando penso em desistir. É Deus que estabelece os reis. É Deus que estabelece os tronos. Mas é Deus que também faz cair os reis. E o importante é a gente pertencer a Deus e ter o nosso coração